Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto de... Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meus amigos, você que está me acompanhando, a minha oração é que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração. Nós estamos nesse momento de oração, quando eu faço uma reflexão, depois eu tenho insistido para que cada um tenha o seu momento de oração. E nós estamos estudando nessa semana como empregar bem as suas experiências. Então, como examinar as experiências, analisar as experiências e extrair o que há de positivo nas nossas experiências e então empregar bem as nossas experiências. Hoje eu estou já quase no final desta série. Amanhã, então, eu vou concluir. E amanhã eu vou gastar um tempo maior. Eu vou estar fazendo toda a conclusão, então vou gastar um tempo maior. Então, ontem nós começamos pensando em que Deus tem três intenções quando permite essas experiências que nós passamos ou que estamos passando, quando Ele permite ou quando Ele mesmo promove essas experiências. Ele tem três intenções. A primeira delas nós vimos ontem. Ele quer que nós aprendamos a confiar nele. Foi o que aconteceu com José lá no Egito. José aprendeu a confiar no Senhor. E a segunda intenção dele, a que nós vamos ver hoje, ele quer edificar o nosso caráter. Então, quando Deus permite experiências, algumas dolorosas, então todos nós vivemos as nossas experiências do passado e estamos vivendo essa experiência agora da pandemia. E então essas experiências, elas são úteis para a formação do nosso caráter. É o que nós vamos ver hoje. Em Provérbios capítulo 20, o verso 30, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Então olha o que Provérbios diz, o livro de Provérbios, que os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Então nós não edificamos o nosso caráter lendo sobre caráter. Nós não conseguimos edificar o nosso caráter estudando sobre caráter. O caráter, ele é edificado em cima das nossas experiências. Então você edifica o seu caráter fazendo as suas escolhas. Então, em cima das experiências, nós devemos fazer escolhas certas. O grande problema é que a maioria das pessoas, em cima das experiências, fazem escolhas erradas. E o caráter vai sendo formado. Aliás, a palavra caráter vem do latim, carasse, que é formar, é estar então como que burilando. O caráter vai sendo trabalhado, vai sendo formado. E então, se tomamos decisões erradas, o caráter vai ser um caráter ruim. Mas se tomamos decisões acertadas em cima das experiências, o nosso caráter vai ser um caráter bom. Então o caráter é formado em cima das escolhas que nós fazemos. Se fazemos escolhas certas, o caráter é bom. E os estudos têm mostrado que o sofrimento molda o nosso caráter. Se você está passando por um sofrimento, o seu caráter está sendo moldado.
É como alguém disse, quando o ouro ele é purificado, ele é separado na base do fogo. Então, o fogo é aceso, aquele crisol, então, é utilizado, e então, mediante o fogo, o ouro vai sendo purificado. Você imagina como se o ouro estivesse sofrendo. E então, o sofrimento forma o nosso caráter. Entre outros, dentro desse caráter, então, nessa formação, nós temos a nossa integridade. A integridade é conseguida quando nós fazemos a coisa certa. Quando você sabe que fazer a coisa errada é muito mais fácil, mas você opta por fazer a coisa certa. Então isso vai formar a sua integridade. Perseverança, quando você continua, você persevera. Você não desiste. Quando tudo te mostra ou facilita para você desistir. Quando tudo te aconselha ou todos te aconselham a desistir. Mas você sabe que a coisa certa é continuar, é persistir. Isso então vai dar a você um caráter de persistência. Então, trabalhe a sua integridade, trabalhe a sua persistência e trabalhe também dentro do caráter a nossa responsabilidade. Quando você cumpre os seus compromissos, mesmo que isso lhe custe muito caro, mas você cumpre os seus compromissos. Então, quando Deus permite as experiências, e aquelas que Deus permite ou aquelas que Deus promove, isso vai nos ajudar na formação do nosso caráter. Então ajuda na nossa integridade. Quando fazemos aquilo que é certo, sabemos o que é certo. É muito mais fácil fazer o errado, mas a gente faz o que está certo. Isso vai ajudar na formação da nossa perseverança. Quando a gente persevera, quando tudo nos aconselha a desistir. Isso vai nos ajudar também a formar a nossa responsabilidade, quando nós vamos cumprir os nossos compromissos, quando seria muito mais fácil não cumpri-los. No livro de Provérbios, eu quero ler 3 versões. Na NVI, Provérbios capítulo 20, verso 30, na Nova Versão Internacional, diz assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Na Nova Versão Transformadora, diz: o castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Então, o castigo físico, as experiências, as adversidades, a pandemia, tudo isso vai então eliminar o mal. Então, essa disciplina purifica o coração. Na Bíblia, na linguagem de hoje, Provérbios 20, verso 30, diz: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Na linguagem de hoje, diz assim: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Há uma outra versão que diz: algumas vezes é necessária uma experiência dolorosa para mudar a nossa maneira de fazer as coisas. Você se lembra quando você era pequeno e a sua mamãe disse assim: o ferro estava ligado, o ferro de passar roupa, e a mamãe disse assim: não coloca o dedo aí, porque é quente, vai queimar o seu dedo. E você colocou o dedo ali, você aprendeu com a sua própria experiência. Você aprendeu com uma experiência dolorosa, doeu, queimou o seu dedo. Mas você aprendeu. Então as experiências dolorosas, elas melhoram o nosso caráter. Nessa outra versão aqui diz: uma experiência dolorosa para mudar a nossa maneira de fazer as coisas. Então você aprendeu com a experiência. Terminando então, cada um precisa aprender com as suas experiências. Cada um de nós. Nós vamos ver isso amanhã. Nós aprendemos com experiências de A, B e C. Nós aprendemos com experiências de nossos mestres, nossos líderes. Nós aprendemos muito com experiências dos outros. Entretanto, nós precisamos aprender com as nossas experiências. Nós precisamos analisar as nossas experiências. E o grande sofrimento é que algumas das nossas experiências foram muito dolorosas. Não porque elas foram circunstanciais, não porque Deus quisesse que elas fossem dolorosas, mas porque fizemos escolhas erradas. E então as experiências foram muito ruins. Entretanto, em cima de todas as experiências, o nosso caráter vai sendo moldado, vai sendo purificado, vai sendo melhorado. Com as experiências, nós mudamos
e também nós melhoramos. Que Deus nos abençoe, é a minha oração. Amém? Então agora tenha o seu momento de oração com a sua família, ou se você estiver sozinho, ore por você, ore pela sua família, ore pela nossa igreja. Se você é de uma outra igreja, ore pela sua igreja e não esqueça de orar pelo nosso querido Brasil. Daqui a pouco nós vamos ter eleições municipais. Como crentes em Cristo Jesus, como servos de Deus, nós precisamos amar o nosso município. E nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a escolhermos aquele que vai ser o melhor prefeito e aqueles que serão os melhores vereadores. Nós precisamos orar por isso, para que nós façamos escolhas certas, para que tenhamos uma boa experiência nessa prefeitura, com esses novos vereadores e o novo prefeito que virá. Que Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Abençoe nossa família, abençoe nossa cidade, abençoe o nosso Brasil. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu